A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Lembra da história passada? Sim, a história de Daniel e seus amigos? Eles foram levados para a Babilônia. Lembra, o rei Nabucodonosor queria os mais fortes, os mais inteligentes, os mais bonitos? O rei ofereceu comida, o manjar do rei. Comidas que eram oferecidas ao rei, aos deuses falsos. Daniel e seus amigos, eles não queriam comer aquela comida. Eles apenas comeram legumes e água e ficaram mais fortes, mais inteligentes que qualquer outro. Lembra também, os amigos de Daniel não se curvaram perante a estátua, porque aquela estátua era perante o rei, e eles se curvavam somente ao rei, o rei verdadeiro, o nosso Deus. Somente ali eles poderiam se curvar. Então eles se negaram a se curvar para esse rei. Então eles foram o quê? Jogados na fornalha, lembram? Mas nada aconteceu. Vai lá, assiste a história, dê o seu like, já aproveita e se inscreve no canal, ok? A nossa história de hoje também está aqui no livro de Daniel. A nossa história conta que Daniel já fazia algum tempo que estava morando ali na Babilônia. Daniel servia ao rei. Agora não era mais o rei Nabucodonosor, era o rei Dario. E o rei Dario também gostava muito de Daniel. Gostava do trabalho de Daniel. Daniel era importante na Babilônia. E isso causava inveja aos servos do rei. E eles não gostavam nada daquilo. Então, esses servos do rei foram até o rei, tramaram contra Daniel. Sabe qual a ideia que eles deram ao rei? Que todos, durante 30 dias, um mês, todos deveriam fazer pedido somente ao rei. Todos teriam que fazer seu pedido, a sua vontade, somente fazer esses pedidos ao rei, porque nenhum outro Deus ou rei eles deveriam pedir. E quem não obedecesse, sabe o que ia acontecer? Eles iam ser jogados na cova dos leões. Sim, Daniel, será que ele não ia orar a Deus? Será que Daniel não ia mais falar com Deus? Será que Daniel ia ficar com medo de orar? Daniel não tinha medo. Daniel sabia o rei, o Deus que ele servia. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, lá próximo à sua janela. Ele gostava de fazer seus pedidos, seus agradecimentos a Deus. E os soldados, os homens do rei, sabiam disso e se aproximaram da janela e viram Daniel orando, pedindo a Deus. Então eles levaram Daniel até o rei Dario. O rei Dario gostava muito de Daniel, mas mesmo assim ele tinha que cumprir a lei. Então, antes de jogar Daniel à cova dos leões, olha o que ele disse lá no capítulo 6, versículo 16 de Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uau, o rei sabia quem era o Deus que Daniel servia. E Daniel, então, foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei não conseguiu nem dormir de tão preocupado que ficou com seu amigo. Olha o que aconteceu lá em Daniel capítulo 6, versículo 20. No dia seguinte, clareando o dia, olha o que o rei fez. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei foi até a cova e com uma voz bem triste, ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será que os leões não atacaram Daniel? Olha então o que Daniel disse, versículo 21. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Uau! O leão não atacou Daniel, o anjo fez que fechasse a boca dos leões. Então, o rei pediu que tirassem Daniel da cova dos leões. Deus cuidou de Daniel. Deus protegeu Daniel. Por quê? Porque Daniel obedecia, porque Daniel era fiel, Daniel falava com Deus o tempo todo. Crianças, nós também temos esse Deus que nos ama e cuida de nós o tempo todo. Ele gosta de ouvir a nossa voz, as nossas orações, as nossas petições. Então, quando você estiver triste, alegre, feliz ou com medo de alguma coisa, lembre-se de Daniel e ore, fale com Deus.
Deus vai ouvir a tua oração. Deus está ali para te ajudar, como ajudou Daniel. Esse nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Olha o que está escrito em Daniel, capítulo 3, versículo 29. Lá no finalzinho, não há outro Deus que possa livrar como esse. O nosso Deus, ele cuida de todos nós, ele nos livra de todo o mal. Vamos orar para que possamos agradecer esse Deus. Vamos orar para que Deus nos dê coragem. Vamos? Feche os teus olhos. Paizinho amado, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus querido, grandioso é o seu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos porque tudo está no controle de tuas mãos. E pedimos, Senhor, que possamos ser como Daniel e falar contigo, orar a ti e confiar em ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, da minha família, de todos. Nos ajude, Senhor, a ser como Daniel. Nos ajude, Senhor, a não ter medo de falar de ti para outras pessoas. Nos dê coragem, nos dê força. É o que te pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E aí, você tem falado com Deus? Tem orado? Não se esqueça, Deus é o teu melhor amigo. Ele quer ouvir a tua voz. Então você pode falar com Deus o tempo todo, a hora que você quiser, a hora que você precisar. E não esquece, você também pode agradecer a Ele de tudo, por tudo que Ele tem feito. Não se esqueça, Deus é o seu melhor amigo. Beijos, Deus abençoe!